Olá galera, tudo bom? Meu nome é Gilmar, venho aqui hoje, neste dia, exaltar o nome do Senhor sobre a minha e a sua vida. Hoje é um dia que eu preparei para contar esse testemunho maravilhoso que Deus fez na minha vida e que vai fazer na sua vida. Basta você crer, em nome de Jesus. No ano de 2011 eu estava trabalhando com o meu trabalho em obra, trabalho de construção civil em obra, e através desse trabalho tinha muito pó, essas coisas. Eu senti que meu olho estava ruim, estava ficando ruim, e eu achava que era um cisco, porque estava doendo. Não é que doía, irritava muito. E eu comecei, e isso começou a me incomodar. Essa incomodação ficou muito ruim. Mesmo no serviço, às vezes eu ficava muito incomodado com essa dorzinha no olho. Aí eu conversei com a minha esposa, sentei com a minha esposa à noite que eu cheguei de serviço e falei com ela. Nós fomos na farmácia e compramos um colírio. E passamos no olho. E quando passou no olho parecia que tinha melhorado, mas não tinha melhorado. E aí eu comecei a reclamar novamente. Lavei o olho, fiz tudo direitinho. Minha esposa foi e marcou um oftalmo para nós. E eu fui nesse oftalmo. Chegando nesse oftalmo, o doutor fez todos os exames nos meus olhos, todos. E começou a fazer os exames. Nesse que fazia o exame, o doutor me chamou. Ele me chamou e falou: Gilmar, eu preciso falar uma coisa com você. E essa coisa é séria. Quando ele falou essa coisa é séria, eu me assustei. Falei: mas o que está acontecendo, doutor? Ele falou: Gilmar, esse problema no seu olho não é normal. E não é fora do olho. Esse problema talvez seja dentro do olho. E é grave. Não é muito bom não. Quando ele falou isso daí, aí já perdi a perna. Fiquei muito preocupado. E aí ele me encaminhou para o SEMA. No hospital SEMA. E eu indo lá para o hospital SEMA junto com a minha esposa, fizeram outros exames novamente. Fizeram uma bateria de exames novamente. E o SEMA é preparado mais para isso, né? Para o oftalmo mesmo, para as coisas dos olhos. E fiz até dilatação no olho, fiz tudo o que teria que fazer num período normal. E de repente o doutor do SEMA também falou a mesma coisa. Falou: esse problema não está sendo fora do olho, está sendo dentro. E quando ele falou dentro, eu falei que já tinha passado por outro doutor. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar você fazer uma tomografia, de repente, para nós ver se é alguma coisinha. Quando ele mandou eu fazer a tomografia, marcando a tomografia, eu fui lá fazer a tomografia. Quando eu fiz a tomografia e quando chegou o resultado para mim, o resultado foi surpreendente. Mesmo eu nem sabendo, eu nem sabia o que tinha acontecido ainda. E aí nós fomos no primeiro doutor. Nós íamos nesse primeiro doutor, um doutor assim, eu não sei se ele estava meio atribulado, eu não sei o que ele estava naquela hora, naquele momento. E foi eu e minha esposa que marcamos lá e nós fomos no centro da cidade. Chegando nesse doutor, o doutor começou a falar um monte de coisa para mim. Que eu estava com câncer, que esse tumor era muito grave e que ele não ia pegar para fazer isso. Ele não ia pegar o meu caso, ele não iria pegar.
E ele falando isso para mim, que era muito grave e que a situação era, como vamos dizer assim, praticamente um câncer. Ele chegou a falar isso para mim. Eu olhei para minha esposa, eu estava perto da cadeira, eu não sabia se eu caía, eu não sabia se eu desmaiava, eu perdi toda a visão. Eu fiquei fraco, minha esposa viu a forma que eu fiquei. Eu perdi todos os meus sentidos na hora. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Naquela hora eu queria chorar, queria gritar, queria fazer muitas coisas. E graças a Deus minha esposa estava do meu lado. E aí minha esposa foi e conversou com o médico. Falou, isso não pode acontecer, doutor, jamais você pode fazer isso. E o doutor, meio atribulado, colocou nós para fora da sala dele, deixou nós no meio do nada, e viemos embora. Nesse trajeto de vir e embora, eu comecei a chorar, comecei a gritar, comecei a me preocupar. Eu falei, a minha vida está acabando. E minha esposa comigo, dirigindo, me confortando, toda hora ela me confortando. E quando chegamos em casa, aí ela me deu alguns remédios para me tomar ali, para me acalmar. Enfim, eu dormi, me acalmei. Minha esposa ligou para outro médico, para um outro doutor que é lá de Tatuapé. Esse doutor foi ao contrário do outro. Quando o doutor pegou os exames, o doutor viu, ele olhou para mim, olhou para minha esposa e falou, pode sentar, não fica preocupado. O doutor ainda falou, se você quiser processar esse doutor, é a hora agora, você pode processar ele, porque jamais ele poderia fazer isso com você. Mas em meio à tribulação, em meio a todas as coisas, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a sentir uma paz. Em meio àquela tribulação, eu comecei a sentir uma paz. E minha esposa sentada comigo, ela olhou para mim assim e viu que eu estava um pouco calmo, meio apreensivo, mas um pouco calmo já. E o doutor falou assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Não que não seja um pouco grave, não é que não seja grave, é porque é um tumor e esse tumor está na hipófise. A hipófise é atrás do olho e estava atrás do olho direito. Então, galera, esse tumor estava perto do nervo óptico. Perto desse nervo óptico não seria uma coisa muito boa, uma coisa grave. Mas do jeito que o doutor falou conosco, confortou o nosso coração. Que ele falou, ó, vocês ficam despreocupados, que esse tumor, ele é benigno, ele não é maligno, ele é benigno. Mas vai dar um trabalho para tirar ele, não vai ser fácil. Porque eu já vi pessoas com esse problema também, e operar pelo nariz. Porque o problema não era tão grave igual o meu foi muito mais grave. O meu não dava para operar pelo nariz, tinha que cortar a cabeça, tinha que fazer pela cabeça. Isso que o doutor explicou para mim, não dá para fazer pelo nariz, o seu vai ser um pouquinho a mais. E foi que ele cortou, e aí foi que ele explicou tudo para mim. Tava ele e mais 2 doutores. E nisso que eu estava já lá, ele falou, ó, eu já vou internar você. Nesse dia você já vai para o hospital. Eu vou ligar para o hospital, já vou fazer tudo direitinho e você já vai para o hospital. Era mais ou menos umas 5h30, 6 horas da tarde. Nós estávamos no consultório. O doutor já falou conosco, já ligou no hospital Sepaco, e deixou tudo certo para mim ficar nesse hospital. E aí eu fui eu e minha esposa.
Viemos para casa, pegamos minha roupa, tudo. Eu fui para lá, ficar internado lá. Cheguei lá, eu e minha esposa, fizemos um processo de internação, enfim, fiquei internado. E eu fiquei 7 dias nesse trajeto para operar. Eu fiquei internado 7 dias. Dia 11 de julho de 2011. Eu fiquei 7 dias antes da operação. Em termos desses 7 dias, minha esposa levou minha Bíblia, levou um livro para me ler e fiquei nesse processo. 7 dias ali e eu comecei a orar, comecei a exaltar o nome do Senhor, comecei a glorificar o nome do Senhor e comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler muito a Bíblia, comecei a folhear a Bíblia de todas as formas. E nisso o Senhor foi falando comigo. O que o Senhor falava comigo, eu compartilhava com a minha esposa. E muitas coisas que eu compartilhava com a minha esposa, era o que minha esposa estava lendo aqui e estava tendo uma confirmação. E nessas confirmações, eu comecei a me alegrar. Que o Senhor começou a confirmar comigo e com a minha esposa. E ali o Senhor foi me confortando. E nessa parte, o que eu mais pedi para o Senhor foi a paz do Senhor. Essa paz que eu senti, o mundo não existe. Não existe. Essa paz que eu senti, eu não sei nem como explicar. Mas o mundo não existe. Se você está atribulado, se você está com algum problema, peça essa paz do Senhor na sua vida, que Ele vai confortar a sua vida com esta paz. Uma paz inexplicável. Tanto é que antes da operação desses 7 dias, o outro doutor, sem ser o que ia operar, o outro doutor, que era junto com o doutor que ia operar, ele estava junto comigo, ele ia lá só para me ver, ia me ver como que eu estava. E ele sentiu meio estranho, ele falou para mim, ele falou: Gilmar, eu estou sentindo você meio estranho. E eu fiquei falei, mas como assim você está me achando meio estranho? Não, não é estranho, eu não sei como explicar. Mas eu falei, não, pode explicar, fica à vontade, fica tranquilo, que eu estou tranquilo. E eu estava mesmo tranquilo no Senhor. A paz que o Senhor me deu. Exatamente isso que ele falou. Ele falou: meu, você tem noção já o que aconteceu com você? O que está acontecendo com você? Você já tem noção? Eu falei, já. O doutor Daniel já me explicou tudo. Já me explicou tudo. Não tem mais o que esconder. Já me explicou tudo. Está tudo certinho. Eu sei o que eu tenho que fazer agora. Depois desses 7 dias eu vou para a operação. É o que eu tenho aqui, o que eu sei. E que eu sei que o Senhor vai... Eu sei que o Senhor vai fazer a obra na minha vida. Eu falei para o outro doutor. O outro doutor falou assim para mim, assim, então, Gilmar, é isso que eu quero. E que eu estou conversando com a minha esposa. Eu fiquei um dia, uma noite, sem dormir, pensando em você. Minha esposa acordou e não dormiu junto comigo. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu conversei com o doutor falando, eu conversei com a minha esposa, essa paz que você tem, eu queria essa paz. Eu queria essa paz. Ele falou comigo, eu falei, você quer essa paz? Amém. Eu comecei a orar por ele, e falei, Senhor, essa paz que o Senhor me deu aqui agora, ele está precisando, Pai. Eu não sei o que ele precisa. Eu não sei, Pai. Eu não sei. Se ele tiver que falar para mim, amém. Se ele não tiver também, amém. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que está acontecendo com ele. Assim como o Senhor sabe o que está acontecendo comigo, sabe o que está acontecendo com ele. E eu falei, Senhor, enche ele com essa paz, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. E aí eu orando pela vida dele, ele ficou meio assim, com os olhos meio
parecia que ia chorar, os olhos encheu de lágrimas, e ali o meu também, eu vendo ele com aquelas lágrimas, meus olhos também começou a ficar cheio de lágrimas e eu quis chorar naquela hora. Eu falei, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser muito forte aqui. E aí passou 2 dias, ele sumiu, ele ficou 2 dias, ele ia todo dia. No 5º dia, ele foi no primeiro e no segundo. No terceiro, no quarto, no quinto, no terceiro, no quarto ele não foi. No 5º dia ele foi. Ele chegou todo feliz, gritando lá de alegria. E aí, Gilmar, tudo bem? Como é que você tá, negão? Como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, doutor, tô bem. Não, eu sei que você tá bem, eu sei. Eu também estou muito bem. Eu falei, mas é mesmo, doutor, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Não, aquela oração que você fez por mim, essa paz que você está tendo aí. Então, galera, ele disse para mim assim, então, Gilmar, essa paz que você está sentindo, eu fui para casa, conversei com a minha esposa e eu estava desviado. E eu conversei com a minha esposa, eu comprei uma Bíblia para a minha esposa e comprei uma Bíblia para mim, porque eu já tinha falado da palavra do Senhor também para ele. E ele disse que retornou de novo a esse Deus que ele estava tão longe. Foi bênção. Ali já senti a glória do Senhor, já senti que o Senhor estava comigo ali, que o Senhor estava neste momento. E aí, galera, chegou o grande dia de eu operar. Aí eu fui para a maca subir a operação. E aí eu operei. Eu fiz uma operação. E aí a operação durou mais ou menos umas 5 horas. E já voltei, já fui direto para o UTI. Acordando no UTI, eu já perguntei da minha esposa, onde está minha esposa? Aí minha esposa já estava lá me esperando. Aí quando eu conversei com a minha esposa já me explicou. Fique em paz, está tudo bem, já fez a operação e tudo. E aí que eu terminei a operação, fiquei mais ou menos uns 5 dias lá e tive alta. No início que eu tive alta, o médico explicou para mim que ele não tinha tirado tudo, que não dava para tirar tudo. Ele tirou mais ou menos, não chegou nem mais ou menos na metade do tumor, que não dava para tirar tudo, que ia ter que raspar a hipófise, e raspando ali, ele falou, meu, se eu fizesse isso, acabou sua vida terminava ali. E eu não fiz aquilo ali no momento que não dava, porque estava muito grande e estava muito perigoso. Porque o que aconteceu de muito grande foi que eu só consegui saber que o tumor era grande porque eu senti esse cisto no olho. Eu senti que o olho já tinha ido embora. Eu perdi esse olho direito, eu perdi do lado direito, perdi um pouco da visão do lado direito. Na operação já tinha perdido já um pouco do lado direito do olho. E graças a Deus, sobre isso, correu muito bem. Eu tive aqui esse corte profundo aqui, começou aqui na testa e foi parar aqui perto do ouvido o corte. E aí foi a primeira operação. E o doutor falou, vai ter que fazer a segunda operação. Tem que fazer a segunda operação. Ele falou, eu estou no aguardo, vamos esperar mais ou menos. Eu fiz a operação e depois o médico já deu o diagnóstico para nós que ele não operou, não tirou tudo o tumor, mas que ia ter a segunda operação.
ia ter a segunda cirurgia, que é daqui mais ou menos uns 6 meses. E eu já fiquei meio balançado, porque não tirou tudo, mas do jeito que no lugar que o tumor estava, tá muito perigoso, então não dá para tirar tudo. Enfim, galera, passou 6 meses, eu fiquei com um temor muito grande, porque mesmo ali na força do Senhor, tudo, eu tive mais ou menos um pouco de medo de fazer a segunda cirurgia. E aí eu demorei mais um pouco mais, demorei mais ou menos mais 2 anos eu fiquei sem operar. Nesses 2 anos que eu fiquei sem operar, pela minha ignorância, porque se eu operasse de repente ali de 6 meses, as coisas poderiam acontecer um pouquinho melhor. Não que Deus é maravilhoso, pela misericórdia do Senhor, ainda o Senhor fez coisas boas na minha vida, fez maravilha, mas poderia fazer muito mais se não fosse um pouco do meu medo, ou talvez da minha ignorância de não ter operado mais cedo. E aí, enfim, eu operei depois de 2 anos. Na segunda cirurgia, eu já fui rápido, não fiquei muito tempo de repouso. Então, galera, aí na segunda cirurgia eu internei à noite, o médico já preparou tudo para mim e fazer a operação já logo de manhã. E graças a Deus aconteceu isso. E como eu já falei, eu estava com perdendo um pouco da visão aqui. E na segunda cirurgia que eu fiz, também eu senti a presença de Deus, senti a mão do Senhor, mesmo dessas coisas que parecia que eram as coisas do outro mundo, mas eu senti mesmo que o Senhor ainda tinha alguma coisa na minha vida, porque o risco era muito grande, não era uma operação qualquer. Não que qualquer operação não seja arriscada, mas o da minha cabeça era muito. O doutor ainda deixou frisado para nós que não ia ser fácil. Mas aí eu fiz a segunda cirurgia. Fazendo a segunda cirurgia também, que foi rápido ali. Mas para fazer a cirurgia eu já demorei um pouco mais. Eu fiquei 7 horas e meia dentro da cirurgia. E depois da cirurgia ainda fiquei em coma. Fiquei em coma 2 dias em coma. Peguei um coma profundo ali, não vi nada, desacordei, não estava vendo mais nada. E quando eu acordei depois do segundo dia, no terceiro dia, eu queria só ver a minha esposa, onde minha esposa estava, pelo amor de Deus, que eu queria saber o que estava acontecendo, o ocorrido. Então, naquele momento ali eu não estava entendendo mais nada. Minha esposa chegou, já falou, tá tudo bem, a operação foi boa, foi bem, graças a Deus, você já operou, você ficou... Não, ela não falou de eu fiquei em coma, ela falou depois. Ela falou que a cirurgia estava, que foi que ocorreu, está tudo bem. E aí eu estava no UTI, aí saí de um UTI e já fui para o outro UTI, fui para fora, uma outra sala, fiquei no UTI ali. E ali nesse UTI, fui ali os enfermeiros fazendo ali os remédios. E também ali eu senti assim a presença maravilhosa do Senhor. Comecei a meditar nas coisas do Senhor e comecei a evangelizar, galera. No UTI, comecei a evangelizar. Consegui converter 3 almas que estavam fora do caminho do Senhor, que voltou para o caminho do Senhor, ali dentro do UTI. Comecei a clamar
a glória do Senhor, comecei a falar do Senhor. O Senhor ainda me deu algumas visões, ainda eu conversei com eles, e eles testificaram e glorificaram e exaltaram o nome do Senhor. E ali eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, nesse patamar tudo, ainda não estava entendendo algumas coisas ainda da minha operação. Quando eu saí do UTI, que eu fui para a sala normal, o quarto, eu reclamei para minha esposa que eu não estava enxergando direito. Eu não estava enxergando direito. E aí, galera, reclamando para minha esposa que eu não estava enxergando direito, eu não estava entendendo ainda, porque eu estava fraco. Tive problema com os hormônios, muitas coisas. E esse problema com o hormônio me deixou muito fraco. Eu estava muito fraco, uma fraqueza total. E aí, tanto é que demorou um pouco para o médico me dar alta. Mas, graças a Deus, eu consegui ainda ficar um pouquinho mais firme. O médico me deu alta. Então aí eu cheguei em casa, eu sentei com a minha esposa, comecei a conversar com ela, batendo um papo maravilhoso, contando das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor ali esteve comigo e esteve com ela também, porque assim como foi difícil para mim, foi difícil para ela também, mas o Senhor guardou a minha vida e guardou a vida dela. E conversando com ela, comecei a perceber que meus olhos estavam diferentes. O meu olhar, a minha visão estava diferente. Eu falei pra ela, amor, eu não estou enxergando bem. Começou a me dar um calor muito forte. Eu comecei a ficar preocupado e não estava entendendo. Eu não estava entendendo a situação ainda. E conversando assim, nós ligamos a televisão, normal, ligamos ali a televisão. Estava passando um programa, eu não lembro o programa que era. Começou a passar umas letras. E eu não consegui ler direito as letras. Não estava conseguindo ler a letra. Quando caiu por mim, eu vi que eu tinha perdido a visão do lado direito e perdido um pouco da visão do lado esquerdo. O lado esquerdo pega um pouco bem aqui no canto do lado de fora. E o lado direito eu perdi todinha a visão. Antes da operação eu estava só com metade do olho, mas eu dava para ver dos dois. O esquerdo estava normal e do lado direito estava vendo só metade. E aí eu percebi que o lado direito eu perdi a visão, perdi total. E do lado esquerdo eu perdi um pouco da visão. Quando eu me achei por isso, eu percebi que eu perdi isso, eu não aguentei. Eu comecei a chorar, eu comecei a ficar preocupado, começou a me dar um calor, começou a me dar uma tontura, começou a me descer um monte de coisa assim, de coisas ruins. Assim, eu falei, meu Deus, eu perdi tudo, eu perdi minha visão, não sei o que. Acontecendo isso, minha esposa já me pegou, já ligou para o meu irmão. Meu irmão já veio aqui e já me levou para o hospital novamente. Levando para o hospital porque eu estava muito nervoso mesmo. Não estava entendendo, assimilando o que tinha acontecido na cirurgia. Voltei para o hospital. Fiquei mais ou menos uns 2 dias no hospital novamente. Tomando calmante, tomando soro, tomando os remédios. Eu fiquei mais ou menos uns 4 dias, não foi 2, foi uns 4 dias que eu fiquei. Foi uns 4 dias. Tomando os remédios lá que deveria tomar e tentando me achar sobre isso, que eu perdi a visão, e não foi fácil.
E passado alguns meses eu assimilei que eu tinha perdido a visão. E hoje não foi fácil, mas assim, hoje a minha cirurgia, essa segunda cirurgia agora foi em 2014 agora, no ano passado, foi agora finalzinho do ano que eu fiz a minha segunda cirurgia. Aí faz mais ou menos uns 5 meses que eu fiz a operação. E aí eu tô me adaptando. Eu andando, eu começo a trombar nas coisas. Eu andando na rua, eu começo a trombar nas pessoas. Então eu tô me adaptando ainda. Já voltei no oculista novamente para ver a vista do lado esquerdo, que às vezes eu tô enxergando, o pouco que eu tô enxergando, claro que estou conseguindo ver bastante coisas, mas eu perdi totalmente a noção, perdi totalmente do que eu via do lado direito, um pouco do lado esquerdo, então eu perdi. Então se as pessoas estão vindo assim, às vezes eu começo a trombar, às vezes dentro de casa eu começo a trombar nas coisas, então ainda não estou ainda firmado ainda nessa situação, mas já fui no oculista agora faz 2 semanas, para ver se eu talvez eu vou usar o óculos, para ver se eu firmo mais um pouco o lado esquerdo. E é isso aí. Graças a Deus estou aqui. Tiraram todo o tumor, né? Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Estou na presença do Senhor, estou aguardando o melhor resultado possível. Que é essa segunda operação agora, os médicos falaram que ocorreu tudo bem, graças a Deus. Foi melhor que a primeira, que aí ele conseguiu tirar todo o tumor. E agora ele me deu um espaço de mais ou menos de 6 meses para me voltar lá para ele de novo, para fazer uma tomografia novamente para ver como está. Mas galera, eu creio no Senhor, eu sempre creio. Depois que eu me converti, 12 para 13 anos que eu me converti, eu sempre creio nesse Deus maravilhoso. Em todas as áreas da minha vida eu sempre creio que o Senhor há de fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida. E em nome de Jesus eu quero dizer aqui agora para você, se você está passando por algum problema, eu não sei qual problema que você possa estar passando, mas em nome de Jesus, pega firme no Senhor, confia nele, porque o mais ele possa fazer na sua vida. O Senhor é tudo na nossa vida. Ele pode fazer qualquer coisa. O Senhor é o Deus do impossível. Porque o que aconteceu na minha vida, para mim, para minha esposa e para amigos meus que viu, parentes, meus parentes, minha família, meus irmãos, todos nós, minha mãe, todos nós, parecia que assim é impossível, mas não é impossível para Deus. Por isso que Deus ama essa parte do impossível, porque o impossível é só nele, é só ele pode agir o impossível. O possível pode eu e vocês agir, mas no impossível não existe ninguém que possa agir no impossível se não for o nosso Deus. Então galera, eu queria agradecer por esse testemunho. Eu quero dizer que possa fazer alguma coisa pelas suas vidas que estão precisando nisso. Você que não está precisando, talvez
numa cirurgia, ou alguma dor, ou alguma coisa, mas ou do lado financeiro, ou não sei que parte que seja, você esteja precisando do Senhor, clama a eles, clama, que o Senhor está apto para ouvir ao nosso clamor e glorificar as nossas vidas. E eu gostaria de deixar um versículo para nós aqui agora. A palavra que eu vou compartilhar para mim e para vocês. O Senhor colocou no meu coração. E os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebram. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será confundido. Aqui é Salmos 34, Salmo 34, 17 ao 22. Eu estou compartilhando essa palavra com você e dizendo: o justo clama ao Senhor, e o Senhor os ouve. O que você tiver com problema, qual for o seu problema, é financeiro, é doença, é com mulher, é com marido, eu não sei qual o problema, mas clama ao Senhor, que Ele ouve, Ele livra, como livrou a minha vida, e livra sempre, vai livrar a sua vida também. E juntos nós vamos glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso que tudo faz sobre as nossas vidas. E lembra, o impossível é dele. Confia, e o mais ele fará. Amém? E também eu queria agradecer muito, de todo o coração. Eu não sei nem como agradecer tanto, mas pela glória do Senhor, agradecer aos meus amigos que oraram por mim, igrejas que levantaram ali um clamor por mim, oraram por mim ali, coração maravilhoso ali, esteve comigo ali em oração, os meus amigos, assim como minha família também, não me abandonou, minha família esteve comigo, os meus parentes esteve comigo, teve muitos contatos comigo assim. Eu agradeço muito a todos, agradeço mesmo, em nome de Jesus, agradeço mesmo, muito obrigado a todos, em nome de Jesus. E também a minha maravilhosa família, a minha esposa, os meus filhos, minha esposa Gisela, meu filho Lucas, o Caio, a Sofia, esteve ali comigo, me apoiando, esteve sempre comigo ali, não me abandonaram. Eu queria agradecer